Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, amém? Quero compartilhar, dar um testemunho da minha vida. A minha vida, se vocês verem lá em Joel 3, vai ver que uma das duas testemunhas do Senhor fala que é uma menina, E vocês vão falar, Tânia, você é velha. E você tem razão, eu sou velha. Eu não sou uma menina, Um menino e uma menina. É porque desde criança eu venho sido perseguida, por alguns satanistas. Então, o Senhor, na verdade, quando o Senhor fala naquele texto de Joel 3, um menino e uma menina, o Senhor está falando, ela não é perseguida agora, ela é perseguida desde sempre. Mas, como a Babilônia não existia, existia satanistas, mas não existia Babilônia. Satanás não estava solto, então não tinha tanto poder das trevas. Tinha, mas era pouquinho, Então eu venho sido perseguida. E eu queria dar testemunho para vocês sobre a minha vida. O que aconteceu? Aí eu casei e são 11 chifres, 10 são pastores. Mas se a gente vai lá para Apocalipse 17, a gente vai ver o seguinte, que começou, que Satanás sempre gostou de usar, O Senhor vem falando, desde que o Senhor Jesus veio, começou a segunda, a terceira e hoje nós estamos na quarta. Gostou de usar, Satanás sempre gostou de usar a igreja católica, vamos dizer assim, O Senhor fala que o poder das trevas maior sempre esteve lá na igreja católica, nos 7 papas. E eles são judeus da tribo de Efraim. Depois dos 7 papas, que está lá em Apocalipse 17, a gente vai encontrar 10 chifres. Quem são esses 10 chifres? Que briga com a igreja católica, a gente já estudou, são 10 pastores. E desses 10 pastores, se a gente vai lá para o livro de Daniel, aí vai falar que são 10 pastores na 4ª Babilônia. Apesar que os 2 papas, o 6º e o 7º ainda existia, Quando a 4ª Babilônia começou. Mas os chifres mesmo são os 10. Aí o Senhor fala, depois vem uma pontinha pequena, E essa pontinha pequena é diferente dos 10. Por quê? Porque a gente já não viu lá em Apocalipse 17, eu não vou ler não, depois vocês lerem, vocês vão entender isso que está escrito. Que eram 7 reis do Vaticano, que fazia macumba para todo mundo ser católico, e depois tem o 8º que procede dos 7, e ele vem do abismo. Quem é o 8º? O 8º, porque os papas, eles são todos da tribo de Efraim. Aí eles fazem aquela fumacinha, sabe aquela fumacinha? Se a fumacinha der certo, a pessoa é eleita. Se não der certo, não é. Por quê? Porque só pode ser papa no satanismo. Eles fazem tudo pelo satanismo. Aquela fumacinha lá é tudo Satanás falando, Com a autorização de Deus. Judeus da tribo de Efraim, tá? E o 8º também é da tribo de Efraim. E ele também é rei. Só que ele é o rei de Israel hoje, Que ele é o premier de Israel, que é o Netanyahu. Ele não tem muito poder. Aí vocês vão falar assim, mas tá falando... Ele é satanista, mas não tem muito poder. Mas tá falando que ele vem do abismo. Ele vem do abismo porque quem trabalha com ele, que é o verdadeiro anticristo, que é um pastor, que é o homem vil, ou o homem da iniquidade. Entende? Então, o Netanyahu... Ele é pequeno, ele é um satanista, assim, considerado como todos os outros que são, vamos dizer assim. Ele tem poder? Tem, mas não, que vai falar, meu Deus, Mas o homem da iniquidade tem. As duas pessoas que mais têm poder nas trevas é Gog e Magog. O Magog é o pastor John Piper, Esse é o Magog. E o Gog é aquele que a gente já estudou na palavra, que ele é da terra de Magog, então o Magog é americano. E o Gog é brasileiro, e a gente já estudou ele. Só que daí eu falei que era o cunhado dele, Mas não era, porque Deus ainda não tinha revelado realmente quem era, Então, esses são os personagens. Então, quem mais tem poder de todos eles nas trevas? Primeiro, o homem da iniquidade, o homem vil, que dá o seu poder ao anticristo. Quem é o anticristo? Netanyahu. Por quê? Porque ele é judeu, ele não acredita em Jesus Cristo. Então, ele está lá na Terra Gloriosa ajudando o Netanyahu, Mas o Netanyahu não tem poder. Então, o Magog é o que mais tem poder. E depois, quem tem poder?
hoje, no nosso tempo, o segundo maior que tem poder é o Gog, que é um outro pastor. Ok, como começou essa Babilônia? A quarta Babilônia começou 2 anos antes do meu filho nascer. E esses de hoje não existia. Não existia. O que existia eram os carneiros. Os carneiros foram os primeiros que me descobriu. Como que eles me descobriram? Pelo satanismo. Satanás mostrou para eles quem eu era. Então eles começaram a me perseguir. Quando eles começaram a me perseguir, eu já era casada. E os carneiros destruíram o meu casamento. Né? A palavra de Deus fala, toma cuidado com eles, porque eles vencem vocês, porque eu entreguei vocês. Eles têm poder das trevas para vencer a minha igreja. E aí, meu casamento foi desfeito, quando meu filho tinha 2 anos de idade. E eu fui muito perseguida pelos carneiros, muito. Em 2013, veio a segunda parte, que daí veio o primeiro rei da Grécia, que é um pastor alemão. Era ele que tinha o maior poder. Só que o Senhor fala que ele é traído. E ele é traído por aquele que anda com a pontinha, que é o Netanyahu. Quem tem aliança com o Netanyahu é o Magog, né? Que é que tem mais poder. E ele foi traído, foi morto. E quando foi morto, o poder dele foi dividido, né? Entre 4. 4 pessoas se levantam no lugar do primeiro rei da Grécia, que era o que tinha todo o poder. E aí desses 4 ficou um que é o que tem maior poder. E como ele está muito lá em Daniel 7, né, a gente confunde ele com a pontinha pequena, né, que é o anticristo, né? Se a gente ficar lendo, a gente confunde bastante. A gente só não confunde quando a gente lê bastante texto bíblico, a gente começa a entender que o Magog trabalha ao lado do Netanyahu, fazendo toda a feitiçaria para o Netanyahu. Porque o Netanyahu é feiticeiro, mas é pequeno, tá? E o que aconteceu? Falei, o que isso tem a ver com o testemunho da minha vida, né? Que eu venho sendo perseguida há muito tempo, queridos. E os carneiros nunca se importaram que eu tivesse trabalho, coisa assim, né? Eles só não queriam eu na igreja, né? Porque eles são do diabo, né? E o diabo nunca quis que eu frequentasse uma igreja. Então, desde que os carneiros foi levantado por Satanás, desde que Satanás foi solto, eu comecei a ter problema em estar na igreja. Que tipo de problema que eu tenho? Ele se levanta contra os pastores da igreja de uma forma tão grande que eles não resistem. A força é muito grande. Eles não conseguem ficar de pé. E eles fazem coisas absurdas, assim, sabe? Que pastor não faz no seu estado natural. Eles percebem que ali foi o diabo que tomou a vida deles, tudo, mas fazer o quê? E aí, o que eu faço? Eu evito de estar na igreja. Eu evito de frequentar a igreja. Por causa disso, eu evito. Eu tentei agora numa igreja, né? Desde que a Babilônia se levantou, eu já fui em 5 igrejas. Primeiro que eu fui tirada da igreja que eu nasci, pelos carneiros, por Satanás que foi solto. E aí, desde então, eu fui tentar frequentar a igreja, mas a situação dos pastores é deprimente. É um horror a forma como eles vencem os pastores. Nós estamos no tempo da apostasia, né? Isso vai consagrando a apostasia, né? Então eu venho passando e eles sofrem, tadinho. Eu fico com dó. Às vezes eu fico magoada no primeiro momento, aí eu choro na presença de Deus. Deus fala, tadinhos, filha, né? Foram vencidos, como você também é, né? Porque eu fico muito nervosa. E eles também ficam nervosos, sabe? Então, a gente tem que vigiar muito, né? Então, o que acontece? É isso. Então, por isso que eu não estou na igreja. Então, quando eu passo por essas igrejas, os irmãos gostam muito de mim. Eles são muito amorosos. E eles ficam tristes, sabe, que eu saí da igreja. Quando eles me encontram, por que você saiu, Tânia? Né? Por que você saiu da igreja? Eles ficam assim me perguntando. E eu tenho que explicar muita coisa para eles. Aí eu olho e falo assim, eu não posso falar. Não é que eu não posso. Eu posso, mas eu tenho que provar. Por que eu saio da igreja? Por que eu não fico? Porque eles quase matam os pastores da igreja. De tanto que eles perseguem. Eram os carneiros, aí dos carneiros foi embora, aí veio o Magog, que é o pastor americano. E aí foi, e ele vai fazendo com que as pessoas se levantem contra a minha vida. Não é todo mundo que se levante contra a minha vida, só algumas pessoas, aquelas que se entregam a Satanás, né? Infelizmente. Mas graças ao Senhor, a maioria, né, vigia, entende
entende que o Satanás faz, então eles oram, né? Então a maioria, né, gosta de ficar mais na presença de Deus. Eles colocam muita ira, sabe? Muita ira no coração das pessoas. E aí, quando o Magog chegou, ele leu lá em Apocalipse que as duas testemunhas estariam vestidas de pano de saco. Então, o que ele faz? Ele tem o maior poder das trevas. Então, ele pensou assim, eu preciso fazer esse texto bíblico acontecer, porque os carneiros não impediam de eu trabalhar, né? E eu trabalhava numa boa empresa, graças a Deus, ganhava um bom salário, né? Mas aí, quando este chegou, que é o homem, esse é o consagrado anticristo de verdade, né? Eu falo assim, eu não posso chamar ele de anticristo, Senhor, porque eu conheço a palavra, eu sei que é o Netanyahu por ser um judeu, porque eles são 11. Mas todo mundo fala que o homem do diabo é o anticristo, então eu também falo, eu vou apelidar ele também de anticristo, né? Porque eles são 11, né? Então eu apelido ele de anticristo, mas ele é o homem vil ou homem da iniquidade pelo Novo Testamento, o homem do Satanás, aquele que tem poder das trevas, o maior feiticeiro do mundo é esse. E aí ele falou, precisa acontecer, e foi quando ele começou a perseguir a minha vida de uma forma tão violenta que eu perdi o emprego, não consigo arrumar emprego, os empregadores não conseguem me empregar. Tem gente que gosta muito de mim, que quer ajudar, mas não tem como. Na igreja é impossível de ficar porque ele persegue os pastores. Por que ele faz tudo isso? Porque ele não recebeu dignidade real. Ele queria ser uma das duas testemunhas. Ele entendia que porque ele tinha poder das trevas, que ele seria. Mas quando os estudos chegou e mostrou para ele que não seria, então ele pôs na cabeça que ele ia casar comigo. Falou, então eu caso com ela e vou ser o maior pastor do mundo. Eu vou governar o mundo. Ele governa o mundo nas trevas. Quando ele me veste de pano de saco, ele me veste com feitiçaria. Ele persegue as pessoas. Pessoas sentem ira de mim, muita raiva de mim. E sem eu saber que ele tinha esse interesse em casar comigo, porque eu não sabia, né? Eu li a Bíblia, mas eu falava, não, deve significar outra coisa. Eu não conseguia pôr na cabeça que ele queria a minha vida, casar comigo, para ter dignidade real. E eu não conseguia entender assim, até que Jesus, orando, ele falou comigo, sim, ele quer casar com você, mas ele não tem amor pelas mulheres, nem amor pelos homens, ele não tem amor por ninguém. Ele só quer casar com você por causa da dignidade real, porque ele quer ser o maior pastor do mundo. Ele queria governar Israel, não pode, eu não vou ser uma das duas testemunhas, então eu vou ser o maior pastor do mundo. É isso que ele quer. Ele tem a mente de Satanás. Só que antes disso, quando eu não sabia, mas eu estudava a Bíblia. E a Bíblia, ela é assim, eu leio, mas eu também não entendo, igual vocês. A gente é igual, a gente não entende. A gente só vai poder entender a Bíblia quando o Espírito Santo revela. Então, quando eu fui aqui para Apocalipse 12, né, e fala que a mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz, né? Porque eu fico tentando ensinar vocês, mas eu tenho tanta tribulação, né? E no 12:5 de Apocalipse fala assim, deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com varas de ferro, porque o mundo um dia vai acabar. E o seu filho foi arrebatado para Deus ao seu trono, porque é Jesus Cristo que morreu na cruz há mais de 2000 anos, ressuscitou entre os mortos. Esse é meu filho. Então fala aqui que eu sou a mãe de Jesus Cristo, né? Então vai falando, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O que acontece? Quando ele perturbava muito a minha vida, que ele perseguia, que ele me vestia de pano de saco, ele queria tirar tudo de mim, porque eu rejeitei ele. Eu rejeitei ele porque quando eu entendi que ele tem o maior poder das trevas e ele governa todo mundo nas trevas, eu falei, eu não tinha certeza que ele era o homem, viu? Porque são 11 chifres. Eu não sabia que ele era o homem do diabo. Então, na época, eu não tinha certeza, mas eu fiquei com o pé atrás com ele. Eu falei, epa, vai embora da minha vida. Sai de perto de mim, né? Naquele momento, aí que ele começou a judiar de mim, mas ele já judiava, porque ele falava assim, eu te vesti de pano de saco porque eu tinha que cumprir a Bíblia, porque é eu que tenho o poder para fazer as coisas. É duro, queridos, é duro. Então, eu vi que a mulher fugiu para o deserto. O que eu falei? Eu vou deixar de ser pastora. Eu lendo a Bíblia, ao meu modo, eu vou deixar de ser pastora.
e vou fugir pro deserto. Eu não vou deixar Jesus Cristo. Eu não vou abandonar Jesus Cristo. Todo mundo trabalha em empresas e é servo de Jesus Cristo. Nem todo mundo é pastor. Nem todo mundo serve a Jesus Cristo como pastor. Eu falei, comigo deve ser isso. Eu vou precisar deixar de ser pastora e vou ter que arrumar um emprego no mundo secular, né? E aí, o que acontece? Eu peguei, e por meio disso tudo, eu tava um dia na internet, aí eu vi uma moça, né? E ela falava, né, algumas coisas, tudo, aí eu acabei conhecendo um americano, né? E eu já tinha arrumado um emprego aqui no Brasil, né? Só que eu estava sendo perseguida também nesse emprego. Eu só não fui muito perseguida porque Deus colocou pessoas cristãs para trabalhar bem próximo de mim. Então, assim, ajudava bastante. Por quê? Porque as pessoas vigiam, né? Sabe que é o diabo que tá fazendo as coisas, né? Mas aí, eu falei assim, eu conheci uma pessoa, né? E eu peguei e fui embora com visto, né? K1, normal, por Estados Unidos, tudo documentado, tudo certinho. E me casei lá nos Estados Unidos. Logo depois que meu primeiro marido tinha falecido, a gente já não era mais casado. E ele faleceu, né? E eu não tenho nada a ver com a morte dele, viu, queridos? Porque todo mundo pensa, você não gostava dele, você matou ele. Nem fiquei sabendo. Ele morreu, eu fiquei sabendo, acho que 8 horas depois que ele estava morto. Eu levei um susto. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não mato ninguém. Todo mundo pensa que eu mato, né? Porque tá escrito lá, as duas testemunhas, quem faz mal a ela, sai fogo da sua boca. O matar é que quando... se alguém rejeita Jesus e a palavra de Jesus, certamente essa pessoa vai morrer, né? A gente não pode rejeitar Jesus. Então, se as pessoas me rejeitam como serva de Deus, certamente ela não vai morar no céu. O matar é esse, sabe? O matar é quando eu virei pro Magog e falei assim para ele assim, eu não sei se você é o homem do diabo não, porque Jesus não me revelou ainda, mas eu tô um pé atrás com você. De Deus você também não é. Isso eu tenho certeza. Então ali eu matei ele. Entende? O meu matar não é matar seres humanos, mas é decretar que algumas pessoas, como ele, não têm direito a morar no céu. E ele quer morar no céu de qualquer jeito. Agora ele entende que não pode mais. Então agora ele me persegue mesmo. Só que quando eu pus na cabeça, quando meu primeiro marido tinha falecido, e eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu peguei e aí foi quando me veio a ideia de casar novamente, né? E aí foi quando eu conheci um americano e eu me casei, né? Porque eu tinha esse entendimento. Eu não tinha um entendimento real da palavra. Aí eu fui embora. Agora imagina o que esse anticristo é apelidado, né? Porque ele é o amigo lá do Netanyahu. O Netanyahu é judeu, não acredita em Jesus Cristo. Mas o homem viu, o homem da iniquidade aprontou o inferno no meu casamento, lá nos Estados Unidos. E eu voltei. Queridos, ele tem uma filha especial, né? E a menina, tadinha, ela não conseguia lidar com a gente. Ela entrava em estado de sofrimento, né? Porque ela era especial. Mas não por causa da doença dela, era por causa dele. E aí, cogitou assim na família assim, o que a gente vai fazer com ela? Só se a gente colocar ela pra morar em lugares que pessoas assim moram, sabe? Lá nos Estados Unidos tem lugar que pessoas assim moram. Aí eu fui orar a Deus. Quando eu dobrei o joelho no chão, eu comecei a chorar. Deus falou assim pra mim, filha, se fosse sua filha, você aceitaria isso? Aí eu peguei e falei, não, pai. Eu não posso permitir que essa menina vá pra um lugar assim, né? E era ele que fazia essas macumbas contra a menina. Então eu preferi vir embora. Eu falei, pai, eu posso ir embora? Ele falou, pode. Aí eu vim embora. Quando eu dou esse testemunho para as pessoas falam assim, como assim? Se ela abandonou seu marido, né? E não tinha como ficar junto, sabe? Porque ele faz muita macumba. E aí, meu filho pegou birra, né? Meu filho começou a dar... Ele era jovem, assim, tinha 15 anos. Ele ficou com birra da menina, porque a menina batia nele. Aquelas coisas, sabe? E aí, ele era jovem, tadinho, né?
E o que aconteceu? E Deus falou, pode. Aqui que ninguém entende. Por que Deus falou, pode? Porque eu não sabia que eu tinha que ir para Israel. Que quando a palavra do Senhor está falando que a mulher fugiu para o deserto, não era para me deixar de ser pastora, ir para o mundo secular, arrumar um trabalho, ou, sabe assim, mudar de país. Eu não podia mudar de país. Porque olha que tá dizendo aqui em Daniel 12, 14. E foram dadas à mulher as 2 águias da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde será sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu voei para lá, né? Que era o meu entendimento. Só que Deus não tinha me dado ainda entendimento. Eu fui embora para os Estados Unidos, vou ter que sair do país, né? Para essa serpente sair do meu pé, né? E aí, o que aconteceu? Só que eu não sabia que ele tinha esse interesse, assim, por mim, sabe? Assim, eu falava, não, né? Eu não aceitava isso, né? E ele não tem. Deus falou, não, ele não tem. O interesse dele é só a dignidade real mesmo. Deus falou, não tem nada a ver com você mesmo, não. É só maldade mesmo. Só que quando Deus falou, pode, eu voltei. E quando eu voltei, Deus falou, sabe por que eu falei que você podia voltar para o Brasil? Porque não era para você voar para os Estados Unidos. Era para você ir para Israel. Você é uma das 2 testemunhas. Foi quando Deus abriu a outra parte da Bíblia que eu ainda não tinha. Então, de modo algum, eu deveria morar nos Estados Unidos. E aí foi quando eu perguntei para Deus, Deus, eu posso voltar? Deus falou, pode. Por quê? Porque depois ele me ensinou, você só poderia voar para Israel. Lugar, aí o que ele fez? Ele começou a querer fazer o nosso casamento terminar, né? Com todo tipo de inferno que ele faz na vida das pessoas, né? E acabou terminando, né? O casamento. Quando Deus terminou. E aí, quando isso aconteceu, o nosso casamento terminou. Quando isso aconteceu, o meu casamento com o americano. Quando isso aconteceu, Deus chegou em mim e falou assim, filha, faz uma aliança com o pai. Só porque eu não tinha entendimento ainda. Eu falei assim, sim, Senhor. Ele falou assim, ó, você não pode se casar de novo. Faz uma aliança de ser eunuco do pai. Foi quando Deus me ensinou que quando tem um divórcio, a pessoa não pode se casar de novo, porque até então eu não tinha esse entendimento. Eu era como todo mundo, achava que podia. Então foi o que aconteceu na minha vida, foi que abriu 1 Coríntios 7, tanto que no penúltimo versículo fala, a mulher, se o marido vive, de forma alguma ela poderá se casar de novo, porque diante de Deus o casamento nunca é desfeito. Então ela está ligada ao marido. E semelhantemente o marido, se a mulher existir, né, a pessoa não pode se casar de novo. Foi quando o Senhor me abriu, só que eu ainda não tinha o entendimento que ele queria, sabe, casar comigo, não porque ele gosta de mim, mas porque ele quer dignidade real. Ele vai falar, ela vai para Israel, ela vai me aceitar. Por que ele faz tanta maldade contra a minha vida antigamente? Ele fazia tanta maldade na minha vida antigamente porque ele queria me pressionar. Pressão. Né? E a gente é vencido, queridos. É vencido, não tem jeito. E o que a gente faz? Dobra o joelho, se humilha na presença de Deus, pede perdão. E eu fico muito nervosa. Eu fico muito nervosa e vencida por ele. E ele faz essas maldades comigo, me pressionando, né? Até que chegou o momento que Deus falou pra mim, filha, ele quer realmente casar com você. Não adianta você olhar e falar não, não, não e não aceitar a palavra. A palavra está escrita. Ele quer. E aí eu, muito chateada, falei, não acredito que o homem do diabo quer casar comigo. Eu fiquei tão sentida, chorei. Por que Deus escreveu isso, né? Eu fiquei sentida que Deus fez esse desígnio, sabe? Porque na minha cabeça foi desígnio de Deus, né? Eu falei assim, pai, por que o senhor fez isso? Não falei isso para Deus, mas entre aspas, eu fiquei assim um pouquinho sentida assim, sabe, com a situação, né? Onde já se viu isso, o homem do diabo, né? E eu não falei para Deus isso, sabe? Eu só ficava assim, me segurando, sabe? Assim, porque a gente se segura, porque a gente não quer de forma alguma machucar o nosso Deus, né? Por mais que a gente tenha alguns sentimentos, a gente quer segurar, a gente não quer machucar Deus, né? Mas Deus sabia. Ela tá pensando que foi eu que fiz isso, né? Aí Deus vem falando, não fiz não. Quem fez foi o diabo.
Foi o diabo, não foi o pai. O pai jamais faria o filho do diabo se apaixonar por você. Mas o diabo faz isso para destruir sua vida. Mas ele não tá apaixonado por você, não. Fica tranquila, ele não tá. Ele não tem isso por você. Ele não tem amor por mulher, que eu escrevi. E nem por homem. Ele não gosta de ninguém. Ele é apaixonado por ele. Ele só quer casar com você porque ele queria ser uma das duas testemunhas. Porque ele não tinha entendimento. Ele tinha entendimento que ele tinha poder e ele foi isso que enganou ele. Ele buscou. Só que, queridos, pra ter poder, você não recebe poder assim do nada. Você tá andando assim na rua, uap! Recebi poder. Não. Recebe poder quem é da maçonaria ou dos Illuminati. Aí você vai lá no inferno e busca poder. E ele foi lá, buscou poder, recebeu, era pastor e o diabo enganou ele. Pois na cabeça dele falou: não, você é uma das duas testemunhas. Era isso que ele acreditava. Até entender que não, que é uma mulher e um jovem. E aí, quando ele viu que ele não tinha condições de ser, aí foi quando ele pôs na cabeça que ele queria casar comigo. E destruiu o meu casamento. Em parte, ele destruiu o meu casamento. Sim, ele destruiu. Ele fez muita macumba para o casamento acabar, tá? E nos Estados Unidos, eu não poderia estar. Por quê? Porque não era lá o lugar que eu podia voar. E aí foi quando Deus falou comigo: filha, você tem que orar. Você leu a Bíblia, está escrito que você voaria para um deserto, para outro lugar, outra região, outro país. Até ali você estava certa, mas você não tinha o entendimento que era Israel o seu país. Você é judia, filha, né? É lá que é teu lugar, é para lá que você tinha que ir, era lá que eu ia usar o jovem, né? E isso assim, Deus ia usar durante um período. Deus queria durante o período que Deus queria. De repente, Deus falou: agora eu não quero mais também. Quando Deus fala que não quer mais, não quer mais. Que foi um dos vídeos que eu fiz, né? Falando que Jesus não quer mais. Então, queridos, é por isso que eu vim aqui dar esse testemunho para você. Porque como eu casei com um americano, e eu revelei agora para vocês, né? Que foi Jesus que me revelou quem é o homem da iniquidade, quem é o anticristo. Todo mundo já estava com o pé atrás com ele. Só que a Bíblia ela é revelada no tempo de Deus. A gente vai lendo, lendo, lendo. Até esse texto eu entendi uma coisa, fui fazer, fui pro deserto, arrumar emprego no mundo secular, né? Casei, fui embora do país, mas não era. A gente tem que esperar Deus revelar. E quando Deus revela, aí sim, porque são 11 homens. Como que a gente vai falar que um era do diabo? Qual desses 11 é do diabo? Até outro dia atrás eu estava pensando que era o premier de Israel. Por quê que eu achava que era ele? E ele que endureceu o coração do Netanyahu. Ele endureceu o coração do Netanyahu. Ele voltou o Netanyahu ao poder, porque foi assim. Antes do Netanyahu foi eleito, o que aconteceu? Eu não estava preparada. Foi quando o Senhor falou para mim, ó, você tem que ir para Israel, tu não tá preparada? Eu orei a Deus, falei: Deus, eu não tô preparada, né? Para ir para Israel, tudo, né? E Deus não falou nada comigo assim, né? E ele endureceu, pôs o Netanyahu no poder, porque eu não aceitava ele. Tipo assim, enquanto ela não me aceitar, para mim receber a dignidade real que eu quero, ela não vai. Então ele pôs o Netanyahu no poder. Quando o Netanyahu entrou no poder, Deus falou comigo: filha, o Netanyahu entrou no poder e agora ele vai usar o Netanyahu. E você não vai mais para Israel. Eu falei: ai, pai, eu fiz aquela oração dizendo que eu não estava preparada. A culpa é minha, Senhor. Ai, perdão. Deus falou: não, filha. Oração vocês fazem, a resposta é minha. Era eu que ia chegar em você se fosse o caso e falar para você, mas o pai não falou nada, que o pai estava esperando para ver o que ia acontecer. E aí ele pôs o Netanyahu no poder. E Deus já falou: e você não vai mais para Israel. Porque agora ele vai ficar usando o Netanyahu, porque o Netanyahu é satanista, mas ele não tem muito poder. E o Netanyahu é anticristo, porque ele é judeu. Judeu não acredita em Cristo. Falei: agora ele vai ficar usando o Netanyahu e vai ficar usando, só isso que Deus falou para mim, na época, quando o Netanyahu voltou pro poder. E passou, e quando foi agora, Deus falou pra mim, né? É ele, filha, não tem como, né? Ele tem o maior poder satânico do mundo e ele governa o mundo, né? E como muita gente sabia que eu tinha casado com um americano, falou: pronto, ela casou com ele. Não, não é com ele. Eu casei com uma outra pessoa, que o casamento não deu certo, né? E lógico que ele estava por trás disso.
E também foi uma desobediência minha, vamos dizer assim, que eu não foi desobediência, mas foi falta de oração. Porque se Deus fica em silêncio, porque Deus ficava em silêncio quando eu fui para os Estados Unidos. E eu fui. E aí Deus falou assim: eu fiquei em silêncio porque não era tempo de eu te revelar essa palavra que você tinha que ir para Israel. Por quê? Porque você viu, quando Netanyahu entrou no poder, Deus não tinha falado nada para mim. Depois que ele entrou no poder, Deus falou: ele vai usar o Netanyahu até eu sair. E eu vou acabar saindo, né? E ele junto com aquele que não acredita em Cristo. Então é ele, o Magog, lá em Israel. É ele que tem todo o poder de Satanás, usando Israel, usando Netanyahu, destruindo, sendo assolador, e ele faz todo tipo de feitiço, né? É uma coisa impressionante. E os retos andando com ele. Então eu falei, aí eu tava ali na cozinha agora, que eu fui fazer um café, eu fui tirar frango do freezer pra fazer o almoço. Foi fazer café? Não, foi tirar o frango. E Deus falou para mim, filha, agora você precisa falar, né? Porque muita gente sabe que você foi para os Estados Unidos e que você casou lá. Todo mundo vai pensar que você casou com o diabo, com o filho do diabo. Não, não foi com o filho do diabo que eu casei. Queridos, e como que tá esse casamento hoje, né? A gente se separou, de verdade, né? Foi tanta perseguição que não tinha como ficar casado, né? A gente acabou se separando. Deus permitiu que eu viesse embora, porque lá não era o país de eu estar, né? E a gente acabou se separando. Só que a gente só se separou na boca. Eu esqueci que eu tinha feito toda a documentação, porque Estados Unidos é diferente, né? Você casa assim, assinando papel. Você não casa assim como no Brasil, que é aquela coisa, aquela cerimônia e tal, né? Ainda mais gente assim que não tem festa, essas coisas assim, né? Aí esses dias eu fui pegar minha documentação para fazer eu precisava da documentação, eu fui pegar a documentação errada, né? Aí Deus falou, filha, presta atenção. Aí tinha a minha documentação, sabe? Ele falou, olha esse documento, né? Que antes de eu ir embora para os Estados Unidos, Deus pôs no meu coração. Tira a cópia daqueles documentos e leva com você. E aí eu tirei e trouxe. Eu não tinha nem dado conta. Eu ainda sou casada, queridos. Não foi desfeito o papel, né? Ainda. E eu não posso pedir, eu não posso chegar lá no meu ex-marido e falar assim, oh, eu não vou expor ele, tá? Porque ele não é para ser exposto, né? Me dá o divórcio. Por quê? Porque a palavra fala em Coríntios que a gente que é de Deus não pode pedir o divórcio, tem que partir da outra pessoa se ela não tem o temor de Deus. Né? Então, se ele não tiver o temor de Deus, ele vai me pedir o divórcio. Mas eu não posso, porque eu sou uma serva de Deus. E diante de Deus o casamento não é desfeito mesmo, então fica com o documento. Mas né, a minha preocupação não é isso, a minha preocupação é que tem a menina especial, né, que vai precisar, né, eu não sei como que foi feito esse casamento, né, lá. E aí eu tenho essa preocupação com a menina, né, mas Deus tem posto paz no meu coração dizendo assim, não se preocupa, eu vou arrebatar vocês, você tá vendo que os tempos estão se cumprindo, né, só se preocupa em estar na minha presença. E que a tua vida deve ser usada para falar para todo mundo andar nos meus caminhos, deixar o pecado, deixar a iniquidade e se preparar, porque o noivo vem. Amém, queridos? Então, essa é a história da minha vida. Eu tive que vir aqui falar para vocês que eu sou casado com um americano, né? Muita gente já sabe, mas vai pensar que é com o homem da iniquidade, com o anticristo, né? Anticristo apelidado, né? Porque, né? Quem é anticristo mesmo nem tem poder assim das trevas, né? É só anticristo mesmo que é judeu. E ele tá lá, na terra de Israel, governando, né? Fazendo tudo. E usando, né? Na feitiçaria. Ele tá fazendo o governo dele já, queridos. Né? Ele já tá fazendo o governo dele. Não vai fazer. Nós já estamos terminando, já tá tudo revelado. Sabe um sinal que ainda não aconteceu? É a volta de Cristo. Tudo já está consumado. Não tem nada. Sabe aquelas histórias assim que fala que lá em Apocalipse, eu não vou ler para vocês que fala assim que tem que pegar fogo? Esses fogo todo é só depois da vinda de Jesus. Está escrito em Apocalipse. Quem tá pondo fogo na terra é esse pastor, que é o homem da iniquidade, o homem vil, só por maldade. Mas o fogo que está escrito, que é do livro de Apocalipse,
Tudo que está escrito é só depois da volta de Jesus. A gente está sofrendo a mão dele e está todo mundo acreditando. Ai, que tem que pôr fogo na terça parte. Não tem, não. Não é para ter fogo na terra, não é para ter nada. É só maldade do diabo mesmo. É só maldade do homem da iniquidade. Depois eu posso ler para vocês onde é que está escrito isso em Apocalipse. Isso é depois da vinda de Cristo, que vai morrer a terça parte, que vai acontecer esses sinais. Não é para agora. Agora é só mentira do diabo para enganar todo mundo. Amém, queridos? Então esse é meu testemunho. Shalom. Espero que vocês fiquem com o Senhor. Não saia dos caminhos de Deus. Se apegue a Ele. Saia dos olhos. Ele tem olho, que eu já expliquei para vocês. Se você vê, ter uma visão, é só você mudar. Tipo assim, porque a gente não consegue sair da visão. Tipo, você foca, igual que eu tô sentada aqui no sofá, foca na almofada do sofá. Na Bíblia, igual a Bíblia tá aqui na minha frente, janela. Então você foca e fala, né, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, né? E ora ao Senhor. E aí o olho sai. Ele põe o olho em muita gente. E é uma situação assim que você não consegue sair, você fica parada, como se você tivesse preso. E você fica olhando, o que ele olha, você olha. Tá? Então não coloque olhos. Foque em alguma coisa. Não permita essas visões. Porque as pessoas que cedem às visões são pessoas que cedem um pecado. Um pecado de iniquidade, porque é iniquidade colocar o olho do diabo. Quem tem o olho do diabo é só o povo da maçonaria que o diabo dá, que tem aquele triângulo que completa 33 graus. Aí recebe o olho. Mas você é da maçonaria? Você não é. E se você é, se converte. Saia da maçonaria, porque é pecado ser feiticeiro. Pede perdão para o Senhor Jesus e sai. É só isso. Ah, mas eu continuo tendo olho, eu era da maçonaria e o olho não sai de mim. É só focar. Foque em alguma coisa. Só vira o rosto. Eu tô aqui na sala, tô vendo a janela. Foca na janela. E ora ao Senhor Jesus. Por quê? Porque enquanto o anticristo estiver na terra, a gente é vencido. Por isso que você ainda tem olho. Então não fica com coisa na cabeça que Jesus não te perdoou, não. Ele te perdoou, mas você precisa fugir desse pecado. É só fugir, é uma tentação, é uma seta só. Só fugir, no nome de Jesus Cristo. E é só isso, mais nada. O preço ele já pagou na cruz. Ele já pagou o preço pela tua vida. Você não precisa pagar preço nenhum. Só precisa crer nele e obedecer. E aos feiticeiros é esse o conselho que eu dou. Foca em alguma coisa e ora, Senhor, no pensamento. Geralmente a gente está na rua, está em loja, ele põe o olho em mim. Muitas vezes por dia. Mas eu tô sempre assim, focando em alguma coisa e orando. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha alma. E só. E o Senhor vem e me dá paz. E eu sinto a paz de Deus. E é assim que eu vivo. A única pessoa que não tem direito a perdão é Ele. É Ele. Né? Todo mundo tem o direito do perdão. É só parar de pecar e obedecer os mandamentos. Amém? Esse é o conselho que eu dou para vocês. Saiam do pecado, da iniquidade, fiquem com o Senhor Jesus e vamos esperar que Ele já está chegando. Está acabando toda essa dor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.